E agora, você acompanha o Padre João Carlos na meditação da Palavra do Senhor. E neste sábado, dia 10 de agosto, dia de São Lourenço, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. João 12, versículo 24. Neste 10 de agosto, as leituras bíblicas apontam o exemplo de um mártir do século III da era cristã, São Lourenço. Ele era diácono da igreja em Roma, coordenava um amplo atendimento aos pobres da cidade e assistia o Papa nas celebrações, junto com outros diáconos. Era o tempo do Papa Sisto II, tempo do imperador Valeriano, feroz perseguidor da igreja. O Papa estava celebrando nas catacumbas, com alguns diáconos, quando foi surpreendido pela polícia do Império Romano. Foi preso e martirizado. Em seguida veio a prisão do diácono Lourenço. O prefeito da cidade exigiu os tesouros da igreja. Lourenço prometeu apresentar-lhes toda a riqueza da igreja. No dia combinado, reuniu uma multidão de assistidos, viúvas, pobres, cegos, aleijados, órfãos, idosos, e os apresentou ao prefeito. Está aí o tesouro da igreja. Seu fim, depois de muitas torturas, foi a morte numa grelha de ferro sobre um braseiro. O tempo todo, Lourenço ficou rezando pela conversão do povo romano. Numa certa hora, chamou os algozes e sugeriu que o virassem de lado, pois já estava bem assado daquela parte. Um homem forte, cheio de fé, bem-humorado, oferecendo sua vida por Cristo, como Cristo o fez por ele. No Evangelho de hoje, Jesus diz: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Olha a dinâmica maravilhosa da obra de Deus no exemplo da germinação da semente de trigo. Da morte nasce a vida. O grão de trigo enterrado na terra morre, se arrebenta de dentro para fora. É assim que gera a plantinha, o pé de trigo. Só morrendo, dando-se a si mesmo, pode produzir uma planta que vai crescer e produzir espigas e chegar à nossa mesa como alimento para saciar a fome. Jesus falava de si mesmo. Em sua paixão, ele foi o grão de trigo que caiu na terra e morreu para gerar muito fruto. Não se poupou a si mesmo, deu-se por completo. Não procurou salvar sua pele, mas entregou-se sem reservas pelo bem dos outros. Jesus estava assim falando da sua morte, propriamente do sentido de sua vida e da sua morte. Sua morte não seria o fim, seria o coroamento de sua missão, o ápice do seu serviço. Como escreveu São Paulo, quem semeia pouco, colherá também pouco, e quem semeia com largueza, colherá também com largueza. É da segunda carta aos Coríntios. Esse exemplo de Jesus, o grão de trigo, o próprio Jesus o aplicou aos seus seguidores. Disse ele: quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se o grãozinho de trigo semeado se nega a se entregar, a abrir-se à terra, a dar-se por completo, permanecerá apenas um grãozinho estéril e daí a pouco será assimilado pela terra, não vai sobrar nada. Mas se generosamente se entregar, se abrir de dentro para fora, morrendo na sua condição de grão, vai gerar uma nova planta que vai dar muitas espigas, multiplicar-se, alimentar muita gente.
A morte da semente é a geração de uma nova vida, é o milagre do renascimento. Olha que sábia comparação essa de Jesus. A morte já contém a vida, se a vida for vivida com sentido. Vamos guardar a mensagem. Aos discípulos, Jesus fala de si como grão de trigo que morre para gerar muitos frutos. E fala que quem quiser servi-lo precisa segui-lo pelos seus caminhos, imitá-lo em sua entrega pelos outros. Isso que Jesus disse ecoa de uma maneira muito especial nos dias de hoje. Nós estamos mergulhados em uma cultura que supervaloriza o sucesso individual, a busca do bem-estar e do prazer. O ideal em nosso mundo é eu me dar bem, fugindo de qualquer sacrifício ou sofrimento, pouco me importando com o sofrimento dos outros. Por que muita gente não quer ter filhos? Porque ter filho obriga os pais a viverem voltados para um outro, não para si mesmos. Porque muitos jovens refutam a vocação de consagração na igreja. Porque esse é o estilo de vida onde se vive para os outros, não para si mesmos. Porque boa parte dos matrimônios entra em crise. Porque um não quer sacrificar-se pelo bem do outro. Ainda somos grãos de trigo que, caindo na terra, nos negamos a nos entregar, a nos sacrificar, a morrer para gerar vida. Se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. João 12, versículo 24. 5 segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, vemos hoje na figura do diácono Lourenço alguém que viveu esta tua palavra sobre o grão de trigo. O Papa São Leão Magno disse sobre ele que as chamas não puderam vencer a caridade de Cristo. E o fogo que queimava fora era mais fraco do que aquele que ardia dentro dele. Contigo, Senhor, e com o teu diácono Lourenço, recolhemos muitas lições para a nossa vida. Não é nos guardando, nos poupando, que vamos gerar vida. Uma família não se constrói com gente comprometida apenas pela metade, poupando-se, fazendo o mínimo. Na verdade, nenhuma vocação, a do casamento, a do serviço do altar, a da consagração, nenhuma vocação é fecunda sem entrega, sem dedicação, sem renúncia. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça. Vou invocar a bênção de Deus sobre você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. É bom você fazer hoje um exame de consciência. Que tipo de grão de trigo você está sendo? Morre a semente enterrada, mesmo no silêncio arrebenta a vida nova. Morre a semente enterrada, mesmo no silêncio arrebenta a vida nova. O sol vai nascer e brilhará a luz pra acabar com essa escuridão. Vai raiar o dia, o amanhecer.
tempestade sem bonança, neste novo reino em dor de parto a esperança. Não há tempestade sem bonança, neste novo reino em dor de parto a esperança. O sol vai nascer e brilhar a luz, pra acabar com essa escuridão.